No fundo, bem no centro do nosso mundo, existe uma tensão, uma pergunta silenciosa sobre o que realmente significa a palavra cultura. Será que a cultura é só um espelho, algo que apenas reflete quem a gente já é? Ou será que ela é mais como uma escada, algo que nos desafia a ser melhores? Então, vamos pensar nisso. A pergunta que meio que define essa discussão toda é a seguinte: tudo é cultura? O funk, a ópera, uma pichação no muro, um quadro de Rembrandt, aquele meme que todo mundo está compartilhando e a Divina Comédia de Dante. Será que tudo isso pode ser colocado no mesmo nível, no mesmo patamar? Para a gente começar a entender a profundidade dessa questão, vamos olhar para um contraste bem simples. De um lado, você tem uma obra que atravessa 3 milênios, que moldou a mente de, nossa, incontáveis gerações. Do outro lado, uma informação que em menos de 24 horas já não vale mais nada. As duas são produções humanas, certo? Mas será que elas têm o mesmo valor, a mesma função? Para analisar essa questão, vamos usar duas lentes, duas formas de enxergar. A primeira delas olha para a cultura como um fato antropológico, ou seja, como uma observação científica, neutra. Dentro dessa visão, a cultura se torna o que a fonte que estamos analisando chama de cultura-objeto. É como se fosse um artefato no museu, sabe? Ela é observada, catalogada, descrita, mas nunca julgada. É simplesmente o conjunto de coisas que um certo grupo de pessoas faz e produz. Ponto. Os princípios dessa abordagem são bem claros. O foco está naquilo que é e não no que deveria ser. A atitude é de distanciamento, quase como a de um cientista no laboratório. O objetivo não é se transformar com aquilo que se estuda, mas apenas entender o objeto. E o ponto mais crucial é este: qualquer julgamento de valor é suspenso. Uma ópera e uma canção popular, para esse observador, são só dados, equivalentes em importância. E essa citação, olha, ela ilustra essa postura de um jeito brilhante. A metáfora do entomologista, aquele cientista que estuda insetos, é muito poderosa. A cultura do outro vira algo exótico, um objeto de curiosidade, mas nunca uma mestra. Nunca algo que possa nos ensinar de verdade, nos moldar ou nos elevar. Agora, vamos virar a chave completamente e colocar a segunda lente. Aqui, a gente vai ver uma visão radicalmente diferente. Nessa perspectiva, a cultura é um processo ativo de formação humana. O termo usado aqui é cultura mestra. A cultura deixa de ser um objeto passivo para se tornar uma força ativa. O conceito grego de paideia é a chave aqui. É a ideia de que a educação e a cultura servem para cultivar a alma, para nos guiar em direção ao nosso maior potencial. A cultura, nessa visão, é uma professora. Se a lente anterior era descritiva, esta é prescritiva. Ela não se contenta em dizer é assim que as pessoas são. Ela aponta para é assim que uma pessoa pode se tornar. O objetivo não é catalogar, é transformar. E aqui, o juízo de valor não só não é suspenso, como ele é o centro de tudo. A cultura se torna a ferramenta para buscar o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. E olha, essa perspectiva não é nada nova. Como aponta Werner Jaeger, para os gregos antigos, a ideia do artista como um educador era a base da civilização deles. Homero não era só entretenimento, ele dava os modelos de heroísmo, de virtude e até de vício que formavam o caráter de um povo inteiro. Então tá, temos duas visões totalmente opostas. Mas, e daí? Qual seria o impacto de cada uma delas no mundo real? A análise que a gente está acompanhando argumenta que a escolha entre essas duas visões pode definir se uma sociedade se constrói ou se desintegra. Seguindo essa linha de raciocínio, quando se recusa a fazer distinções de valor, quando o sublime e o banal são tratados como se fossem a mesma coisa, a consequência apontada é um nivelamento por baixo. A lógica apresentada é que, se nada é inerentemente melhor, então a própria busca pela excelência pode acabar perdendo sentido. E essa citação de Shakespeare, que é mencionada na fonte, é usada para ilustrar o que seria o estágio final desse processo. Ela simboliza uma completa inversão de valores, um cenário onde as distinções se apagam a tal ponto que o bem pode ser chamado de mal e vice-versa. Nessa perspectiva, a bússola moral e estética de uma civilização ficaria, digamos, desregulada. E o impacto no indivíduo seria profundo. De um lado, teríamos o homem de seu gueto, uma pessoa imersa só na cultura do seu tempo, do seu grupo, incapaz de dialogar com quem pensa diferente. Do outro lado, o homem universal, aquele formado pela cultura mestra que consegue, olha só, conversar com as grandes mentes de todas as épocas. Por outro lado, a visão da cultura como formação é apresentada como o exato oposto. Ela não nivelaria, ela construiria. Ela ofereceria os exemplos de grandeza, os modelos de virtude e os valores que transcendem o tempo, que, segundo o argumento, são o que une as pessoas num projeto de civilização.
Um ótimo exemplo disso é o de Aquiles. A cultura grega não deu para ele um manual de regras, mas deu uma história, um dilema profundo. A escolha dele por uma vida curta e gloriosa, em vez de uma longa e comum, se tornou um modelo poderosíssimo que ecoou por séculos, ensinando sobre coragem e destino de um jeito que um livro de regras jamais conseguiria. É o poder do exemplo em ação. Então, para a gente resumir a argumentação que foi apresentada, o ponto crucial é este. A visão antropológica, com seus valores relativistas e o foco no que é passageiro, é associada à fragmentação social. Já a visão formativa, com sua busca por valores universais e o foco no eterno, é apontado como uma força de coesão que inspiraria as pessoas a aspirarem por algo maior. O argumento, portanto, nos leva ao que é apresentado como uma escolha decisiva. A ideia é que entender essa divisão não é apenas um exercício intelectual, não. A premissa aqui é que a forma como uma civilização define cultura pode determinar o seu futuro. A questão que se coloca é, ela vai escolher ser um museu de fatos desconexos, onde tudo tem o mesmo valor? Ou vai se entender como um projeto de formação contínua, uma busca pela excelência humana? Dentro dessa lógica, a resposta para essa pergunta definiria tudo. E isso tudo nos leva à questão final, uma questão que o argumento estende não só para sociedades, mas também para cada um de nós. A cultura que consumimos age como um espelho, apenas refletindo o que já existe, ou ela funciona como uma escada, propondo um desafio, um caminho para um lugar mais alto? A reflexão que fica ao final desta análise é justamente essa. Qual cultura se escolhe cultivar?